ver. Foi lá, começou a gravação? Deixa eu ver. Às vezes eu não sei. Ah, ok, começou a gravação. Então vamos lá. Ups. Apertei o trem errado. Aqui. Show. Então, hoje a gente vai falar sobre isolamento de campo operatório. Na verdade, gente, a gente tem duas técnicas básicas que a gente utiliza em dentisteria, né? De isolamento do campo operatório. Inicialmente, pensava-se num isolamento de uma maneira em que você possa realizar, né, todas as restaurações diretas com a finalidade de proteger a mucosa do paciente, deixar aquele meio livre de umidade, deixar ele em condições mais assépticas possíveis, isento de sangue, saliva, língua, bactéria, né? Para que a gente possa ter uma melhor qualidade desse procedimento restaurador direto. Então, na verdade, essa é a finalidade de isolamento do campo. Então, a gente vai estudar hoje os dois tipos de isolamento. Isolamento absoluto, que é um pouco mais complexo, que inicialmente, quando vocês fazem, vocês falam que isso é impossível de fazer, professora. Não é possível que a senhora faz isso. E eu falo para vocês que se eu puder, eu faço até cimentação de trabalho com isolamento absoluto, que é uma maravilha. Depois que vocês costumam a trabalhar com isolamento absoluto, acostumam, fica muito fácil. Inclusive, o paciente no início é um pouco reticente, quando ele não está acostumado, mas depois ele gosta que ele chega de roncar na cadeira, porque ele se sente seguro, sabe? Ele sente que não vai cair nada, não vai engolir nada, não vai expirar nada. Então, o isolamento absoluto é uma prática que é antiga, né? Que veio e hoje em dia, ainda mais com essa época de pandemia, o isolamento absoluto é uma segurança de trabalho incrível, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre ele. E o isolamento relativo é aquele isolamento que a gente faz com rolinho de algodão, sugador, que é o basicão do dentista, mas também que existem algumas técnicas e algumas maneiras de se trabalhar que a gente vai conversar. Então, nos idos de 1900 é que começou-se a trabalhar com isolamento. Olha como que a odontologia, graças a Deus, evoluiu, né? Se atendia na cadeira do barbeiro, sem luva, sem máscara, sem óculos de proteção, sem face shield, sem nada disso, né? Na boca lá, na saliva do paciente, com motor de corda, que o dentista ficava em pé e tinha que trabalhar apertando, bombeando aquilo. Ou seja, vocês já pegaram uma odontologia extremamente evoluída, né? Graças a Deus. Então, o isolamento absoluto, ele, na verdade, a gente pode falar que ele é o único meio realmente seguro de se conseguir um campo livre de umidade, né? Um momento operatório que a gente possa trabalhar com qualidade, sem sangue, sem saliva, sem língua, sem bochecha, que o paciente fecha a boca, o paciente coloca a língua ali na hora que você está usando a broca, então acaba sendo uma qualidade de trabalho muito melhor, uma segurança para o paciente muito melhor. Então a gente chama que o isolamento absoluto, entre as etapas de conveniência do nosso trabalho, um meio de conveniência, sabe? Um meio de tranquilidade de trabalho, porque você amplia o campo operatório, você enxerga por conta do contraste da borracha com o dente, você tem um meio muito mais propício de trabalho. Então, dentre as vantagens, né, que eu já relatei para vocês, a gente tem a retração dos tecidos moles, né, língua, bochecha, gengiva e a proteção deles. A visibilidade é um fator assim fundamental, maravilhoso. A gente consegue, pelo contraste, ter uma visão muito melhor. Ainda mais hoje em dia a gente trabalhando com materiais estéticos, com resina composta. Quanto maior o contraste, melhor. E vocês vão ver cada vez a gente usa mais a visão. Então, por isso os profissionais que trabalham com essas coisas, com estética, com cerâmica, com resina, eles acabam trabalhando também com lupa, com hiperfoco, com uma luz maior, isso tudo para aumentar a visibilidade
e o isolamento facilita muito isso. A gente tem condições adequadas para inserção de materiais, principalmente de materiais que têm aversão à umidade, como a resina, né? Que a resina, ela não é hidrofílica, ela é hidrofóbica, ela tem aversão à umidade, à água. Ele vai controlar a infecção, né? Você imagina, você acabou de remover um tecido contaminado, infectado, e você vai fazer uma restauração mais adequada possível. Aí você vai fazer uma restauração no meio submerso de sangue e saliva, então você não tem controle nenhum dessa infecção. Quando você faz com isolamento absoluto, você tem um controle muito mais adequado. Você reduz o tempo de trabalho desde que você saiba trabalhar com esse material, né, com essa técnica, porque se você não souber, o tempo de trabalho fica dobrado, realmente, dificulta. É uma técnica que tem que ser treinada. A gente tem áudio ligado. Desliga o áudio aí, gente, por favor. Só se for para fazer uma pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vamos lá, continuando. E você tem a possibilidade de fazer uma proteção, principalmente para o paciente, né? Porque o paciente não deglute, a gente usa muito produto químico, ácido, adesivo, que queima a mucosa, pode cair na garganta. Se você for fazer uma restauração de amálgama, deixa eu mutar aqui, porque tá fazendo interferência, gente. Desligaram aí o áudio? Vamos continuar. E uma proteção profissional, principalmente por conta desses meios de Covid, onde você não gera tanto aerosol contaminado, porque você vai deixar só o dente ali separado. Então, ele não vai estar em contato direto com saliva, sangue. Então, a gente tem uma redução significativa dessa nuvem, sabe, desse aerosol formado, em termos de virulência, em termos de fungos, em termos de bactérias. Então, para mim, o isolamento sempre foi maravilhoso, hoje em dia, mais ainda. Se eu pudesse até a raspagem fazer com isolamento, que é a única que a gente não consegue, onde a gente tem uma alta possibilidade, né, uma alta produção dessa nuvem, desse aerosol contaminado, vírus, bactérias, assim, adoidado. Professora, eu não entendi muito bem o que seria esse aerosol contaminado. O aerosol, na verdade, assim, quando a gente trabalha com a caneta de alta rotação, é que vocês agora vão trabalhar só na baixa rotação, então você não tem o spray de ar-água. Quando você joga o spray de ar-água na turbina, ela bate na boca do paciente, bate na saliva, bate no sangue, e aquilo retorna, forma um vapor. No final da aula, vocês vão ver um videozinho, vocês veem o quanto que tem de aerosol. Então, esse aerosol é contaminado da boca do paciente, né? A boca do paciente é cheio de vírus, de bactéria. E uma das fontes de contaminação, principalmente desse nosso problema da pandemia, e que a gente ficou no ranking 1 de risco de contaminação dos pacientes do Covid, é porque esse spray de ar espalha, mas assim, gente, numa velocidade e num diâmetro de mais de 2 metros quadrados. E ele ainda fica em suspensão por um tempo. Entendeu? Então, o vírus que está lá, a gotícula sai junto com o vírus, junto com a bactéria, forma uma nuvem. E essa nuvem fica em dissipado, em suspensão no meio por até 2 horas. Então, para trabalhar com um spray de ar-água, para a gente trabalhar com segurança, por isso que a gente fala para vocês no laboratório, máscara, N95, óculos de proteção, touca, face shield, porque vocês vão trabalhar com isso, com spray de ar-água. Na hora que você vai usar alta rotação, é um spray alta rotação, mais de 1.800 rotações por minuto, com jato de ar, com jato de água, cortando o tecido contaminado e batendo na saliva do paciente, se você não usar o isolamento absoluto.
Com isolamento absoluto, reduz demais. Você só vai estar trabalhando com aquelas bactérias específicas da doença cárie, entendeu? Expliquei? Muito. É isso, esse risco ocupacional que a gente tem de anos, né? Há muito tempo. Então, assim, há anos eu trabalho com isolamento absoluto. Para fazer a remoção de tecido cariado, eu faço com isolamento absoluto. Entendeu? Então, eu não faço preparo e depois isolo. Eu faço o preparo justamente para evitar esse vapor, esse spray. E aí vocês vão trabalhar com sugador de alta potência, com qualidade. Existem alguns recursos para você trabalhar com isolamento relativo com sugador de alta potência que reduz bastante esse spray. E aí a gente foi trabalhando, fazendo um enxaguatório prévio para reduzir a quantidade de vírus e a quantidade de bactérias, enxaguante antes de começar o procedimento, né, na cavidade oral, que já reduz um pouco, mas mesmo assim ainda tem uma produção de aerosol muito grande. Tá legal? Beleza. Então, vamos lá. Quais seriam as desvantagens dessa técnica? Que ela requer treino. É uma técnica que não é muito fácil. Ela requer uns grampos especiais, um lençol que tenha qualidade. Tem uma técnica que depois que vocês dominam é muito fácil, tá? No início, os pacientes são um pouco reticentes, eles reclamam, porque fica muito tempo de boca aberta, mas imagina que você tem que trabalhar com aquele paciente de boca aberta muito tempo. Se você não deixa o paciente de boca aberta, você não consegue fazer uma resina com qualidade, você não tem que fazer incremento de 2 em 2 milímetros, vocês não aprenderam lá em materiais? Então, se você não fizer isso, você não vai conseguir fazer uma resina de qualidade. E ele precisa de tempo. E você precisa de tempo no meio isento de umidade, tá? E ele nem sempre pode ser empregado, né? Esse que é a grande desvantagem do isolamento, que tem alguns casos limítrofes. Por exemplo, um paciente acamado, não dá para você trabalhar com isolamento absoluto. Um paciente neurológico, não dá para você trabalhar com isolamento absoluto. Um paciente que tem um problema respiratório seríssimo, severo, não dá para você trabalhar com isolamento absoluto. Então, tem essas restrições. Mas, na maioria dos casos, a gente consegue trabalhar com isolamento absoluto, tá bem? Em se tratando de dentística restauradora direta, tá? Às vezes, quando você precisa fazer uma indireta, não dá para fazer o isolamento absoluto. Mas, em muitos casos, dá. Até cimentação de lente de contato, hoje em dia, eu estou fazendo isolamento absoluto. Mas vamos lá, vamos continuar. Quais seriam os materiais básicos para essa técnica? O lençol de borracha, o arco do isolamento absoluto. Olha lá. Lençol de borracha, que é esse recortadinho, o arco de isolamento absoluto, um sugador descartável, uma canetinha marcadora de ponta fina, um lubrificante hidrossolúvel, que é o KY, que a gente fala, ou gel de barbear. Só que o gel de barbear tem um gosto ruim, o KY é melhor, que não tem sabor. Pode ser até no dia a dia, às vezes a gente nem usa esse lubrificante. Eu costumo usar um anestésico tópico, que ele ajuda a anestesiar, tem um saborzinho, que ele é de tutti-frutti, menta ou pina colada, né, que é um abacaxi, e o paciente gosta. Você tem que usar uma tesourinha de ponta fina, uns grampos específicos, você vai conhecer esses grampos para isolamento absoluto, um fio dental, de preferência de boa procedência, fita dental, encerado para facilitar a inserção do lençol de borracha nos espaços interproximais, uma lamparina, isso aqui é um bastão de Godiva que a gente usa em alguns casos para grampos que não tem muita estabilidade, o kit clínico, pinça, sonda, espelho, espátula número 1, e essas duas pinças que são coisas novas que vocês adquiriram, que a gente pediu, que é a pinça porta-grampo, e essa daqui é a pinça perfuradora, que parece um perfurador de papel, sabe? Só que é uma pinça específica para perfurar o lençol de borracha. E aí a gente vai falar item por item e etapa por etapa.
Então, esse dique de borracha ou lençol de borracha, antigamente eles vinham um rolo, hoje em dia eles vêm pré-cortados, ele tem diversas cores, um cheirinho de tutti-frutti, tem uns que tem um cheiro de menta, tem uns que tem até sabor. É bem legal. E eles têm diversas espessuras. A gente usa geralmente o de espessura média, tá? Que é o mais empregado na odontologia, fina, grossa, extra grossa, fina demais é ruim. A grossa demais às vezes atrapalha quando o paciente tem os dentes muito juntinhos. Então, assim, a gente usa a espessura média e geralmente a gente já usa os cortados. Então, tem diversas marcas. A marca da Madeitex é uma marca muito boa, ela vem até embaladinha num saquinho, ela é talcado, esse látex. O único impeditivo que a gente tem, às vezes, o paciente que tem alergia ao látex. E se ele tiver alergia, ou então para não ficar babando, se você quiser assim mesmo tentar usar, você pode pegar um. Tá vendo que tem um negócio branco e tem um. Dá para ver que tem um furo aqui? É um guardanapo que a gente recorta e coloca o guardanapo primeiro e depois põe um lençol para o guardanapo ficar em contato com o rosto do paciente, tá? Então, a gente pode fazer o isolamento da arcada superior, total, arcada inferior. A gente pode fazer o isolamento de somente um dente. Professora, o que Oi. auxilia o paciente a ficar de boca aberta? Ele tem que ficar forçando a boca aberta o tempo inteiro? Você está vendo essas aletas aqui do grampo? Ele meio que é um limitador, sabe, de abertura de boca, porque o paciente vai encostar o dente aqui e não vai conseguir fechar a boca. Então, ele já funciona como um limitador, como um meio mantenedor de abertura de boca. E aí, às vezes, o paciente dorme e ele fecha a boca e você precisa fazer um preparo ali naquele momento e a caneta ainda não chega. Aí você acorda o paciente, abre um pouquinho mais, seu João, por favor. Aí daqui a pouco aí vai e dorme. O paciente ronca na cadeira com isolamento absoluto. Depois que ele pega a confiança, ele relaxa, tá? E aí ele fecha um pouquinho a boca, mas a própria essa alça aqui do grampo, ela mantém a abertura da boca, tá? Mas ele tem que ficar Tá. cortando um pouquinho. E aí a gente tem dois modelos básicos de porta-dique, né? De arco do lençol de borracha. Que o mais utilizado na dentística é o arco de Young, que é esse em formato de U, que essa base fica voltada para o queixo do paciente e ele acompanha a curvatura do queixo. Lá no laboratório vocês vão conseguir ver melhor. Ele tem um tamanho de adulto e infantil. E tem esse fechadinho, que é o de Ostby. Ele também tem esse em forma de U, em plástico. Eu não aconselho usar o de plástico, ele é muito grosseiro, ele deforma com muita facilidade, ele, na verdade, dificulta bastante o isolamento. Mas tem muitas pessoas que acabam vindo com ele para o laboratório com de plástico, tá? Quem não tem cão caça com gato, a gente vai tentar trabalhar do jeito que dá. Só que esse fechadinho é muito difícil de trabalhar em dentística. Então, a gente trabalha com esse na endodontia, bastante para endodontia, tá? Quem faz canal, porque isola um dente só. Então, esse arco fechado não atrapalha. Mas para dentisteria, que a gente trabalha em M-arco, né? Quase metade da arcada toda isolada e um pouquinho mais de M-arco, esse fechado, o de Ostby, não é um muito indicado, tá? E existem alguns outros modelos que ele já vem com um lençol e o arco é parte integrante. Que ele vende assim pronto, sabe? É descartável. É um modelo de Huntington. E aí eles também têm um outro modelo que é muito utilizado em endodontia, que ele, na verdade, essa base aqui, ó, ela é articulada, ela dobra. É um modelo de arco que ele é articulado. Então, na hora que você vai fazer uma radiografia, você dobra o lençol e você coloca a película para fazer a radiografia durante o processo do tratamento endodôntico, tá? Então, outro material novo que vocês vão ter contato é o perfurador de lençol de borracha. Esse perfurador de lençol de borracha,
Ele tem como se fosse uma pinça assim de alicate que você aperta, quando você aperta esse êmbolo, entra numa plataforma que tem os furinhos, essa plataforma é giratória, e essa plataforma tem diâmetros diferentes desses furinhos, que são específicos para cada grupamento de dentes. Então, isso aqui vocês têm que decorar. O diâmetro menorzinho de todos é para incisivos inferiores. O segundo é para incisivos superiores, tanto centrais quanto laterais. O terceiro é para caninos e pré-molares. O quarto para o grupo de molares, superiores e inferiores. E o último são para grampos especiais, grampos que não têm asa, que não tem uma projeçãozinha aqui lateral. Tá? Estão conseguindo ver meu cursor, não estão? Sim? Conseguem enxergar o meu cursor ou é melhor botar o laser pointer? Deixa eu botar o laser pointer para chamar um cadinho mais de atenção. Então, esses grampos, eles têm uma projeçãozinha, normais, eles têm uma projeção que se chama asa. Esse aqui, que é para o último, o quinto furo, é para grampos especiais, ele é liso, ele não tem essa projeção, tá? Professora, terceira para qual? Olha lá a fotinho lá, ó. Caninos e prés. Isso tudo tem no livro do Mondelli, tá? Bem esmiuçado também, facinho, igualzinho, bem parecido com a aula, tá? Se vocês não quiserem anotar, mas o quarto é para o grupo de molares e o quinto e o último para grampos especiais. E aí, quando a gente faz essa perfuração, às vezes a borracha fica nesse diâmetrozinho, né? Se você não limpar e levar para a autoclave, essa borracha vai derreter aqui. Então, sempre que a gente termina de fazer a perfuração, a gente tira essa borracha que ficou ali naquele orifício, tá? Ou com um grampinho, com clips, você abre um pouco e coloca, ou então a ponta da sonda. Você coloca ela a ponta fininha aqui, que ela vai tirar, tá? Sempre lembrar de fazer essa limpeza do perfurador, senão ele dificulta a perfuração. E agora os grampos, que na verdade são dispositivos que elas podem ser metálicos, plásticos ou então até um plástico meio uma cerâmica, um plástico mais rígido, que eles facilitam o posicionamento desse lençol na arcada, na verdade é o que prende, né? Porque ele tem uma força quando esse grampo você quer colocar, você coloca a pinça perfuradora aqui, na hora que você aperta a pinça, essa circunferência, o grampo deflete, o metal abre. Então, ele passa e quando você fecha a pinça, você tira a pinça, o grampo prende lá na cervical. Ele faz um garrote lá na cervical. E é isso que mantém o lençol, o isolamento absoluto, tá bom? Então, por isso que a gente tem que ter grampos específicos para cada tipo e cada tamanho de dente. E os tipos de grampo que a gente tem? Grampos com asas e grampos sem asas. A asa é essa projeção lateral aqui, ó. Essa parte do grampo se chama alça ou projeção posterior. E aqui se chama asa. Tá vendo? Esse tem asa e esse não tem. Esse é o grampo especial sem asa. Porque essa asa é o que vai facilitar você levar o conjunto todo, o lençol, o arco, a gente prende o lençol de borracha nessa asa. A gente vai ensinar para vocês como é que faz isso, tá bem? Então, olha lá, ó, a gente tem arco ou alça, que é essa projeção posterior. Esse arco está sempre voltado para a distal do dente, tá? Você tem a garra, que a garra, na verdade, olha, é o que vai dar o tamanho do dente, qual o grupamento de dente. Se você não decorar o número, só pela garra, a gente já pode dizer que esse grampo seria um grampo para quê? Molares ou incisivos? O que vocês chutariam? Olha a diferença de um, que tem a garra bem pequenininha, para outro. Esse aqui seria um grampo o quê, gente? Molares. Molares, né? A cervical, isso prende lá na cervical do dente. Então, a cervical é bem mais ampla. Então, esse é um grampo de molares. Esse já é um grampo de dentes anteriores, para incisivos, até caninos, tá bom?
e são garras menores. E aí você tem essa projeção lateral dessa asa, que a gente não prende lençol, ele só serve para ajudar a manter ele fixado, né? Afastar esse lençol, afastar tecido, lábio, bochecha, língua. E a asa é onde a gente prende o grampo. Tá vendo que esse aqui não tem asa? Ele tem um arco, na verdade, em 2 lados. Então, esse arco aqui, esse grampo é um grampo diferente. Que, na verdade, o arco ele não fica para distal, ele fica para as laterais, para mesial e para distal. Vamos ver um por um. Quer ver? Então, a gente vai ter grampos específicos também para tipos de dentes. Então, o grampo do 200 ao 205, ou seja, 200, 201, 202, 203, 204, 205, todos são pré-molares. E aí tem escrito no grampo, tá? Então, vocês podem tirar daquela caixinha que vem, desapega da caixinha, coloca tudo numa caixa de separação, uma caixa John, que os grampos estão lá escritos. Se vocês decorarem que do 200 a 205 é pré-molares, vocês não precisam ficar com aquilo agarrado na caixinha, tá bem? Desapega da caixinha do saquinho. 206 ao 209 são grampos para pré-molares. Do 210 ao 211, ou seja, só o 210 e 211 são grampos anteriores, de dentes anteriores. Existem grampos especiais, que aí para molares a gente tem grampos W8A, 8A, 14 e 14A. Olha a diferença do W8A para o 8A. O 8A, ele tem aquela asa. O W8A é sem asa. É um grampo especial que você tem que passar lá naquele último furo. Esse já dá para você botar o lençol aqui junto. O 14 e o 14A, os dois têm a projeção, né, da asa aqui, do grampo. Só que eles são mais inclinados, a garra é mais inclinada, é para dentes que eles são parcialmente erupcionados. Por exemplo, terceiros molares, ou para a gente fazer um selamento em um dente, um primeiro molar ainda de criança, que a gente ele não está totalmente erupcionado e a gente já precisa fazer uma proteção daquela região de fóssulas e fissuras. Então, a gente usa esses grampos que ajudam a afastar o tecido gengival. Esse é um grampo muito coringa, que eu particularmente adoro, que é um grampo 26, ele não tem asa, a gente usa bastante em dentes posteriores, ele tem uma garra bem delicada, é um grampo de molares que eu uso muito, grampo 26, eu tenho vários desses no consultório. E esse aqui é um grampo 212, que é um grampo específico para grampos de retração gengival, quando você vai fazer uma restauração classe 5, uma restauração que você precisa fazer um afastamento desse tecido. E esse 212, ele tem algumas particularidades. Antigamente, a gente tinha que fazer uma curvatura desse grampo. Ele, hoje em dia, ele já vem um grampo já com uma porção vestibular mais inclinada para apical, né, para raiz, e uma porção palatina um pouco mais inclinada para oclusal. Então, ele já vem assim. Alguns casos, a gente precisa aumentar essa curvatura, esse grampo 212. Aí, a gente leva esse grampo na lamparina, a gente aquece esse metal ao rubro, que aí ele fica mais maleável. Eu pego 2 alicates, eu deformo mais e eu aumento essa curvatura. Quando eu preciso fazer um afastamento desse tecido maior, tá vendo? Isso é uma lesão cariosa, uma lesão classe 5 que já está em raiz. Então, eu necessito fazer uma modificação desse grampo. Essa é uma opção. E hoje em dia, esse grampo, além de vir ele 212 inteiro, ele já vem o 200. A gente pediu 3 desses grampos, 212, o 212R, que é o do lado direito, o 212L, do lado esquerdo, left, right and left. Antigamente, a gente tinha que comprar 4 grampos para transformar em 3. Um inteiro, uma metade para um lado, outra metade do outro, tá? E o resto, a outra parte, a gente jogava fora, que não dava para aproveitar. A gente só cortava essa projeção aqui, tá vendo?
cortava uma projeção do lado direito, a projeção do lado esquerdo e fazia 2. Hoje em dia ele já vem inteiro, que me facilita demais o trabalho quando eu tenho 2 restaurações adjacentes, simultâneas, uma do lado da outra. Então, eu tenho 2 classes 5 e quero aproveitar no mesmo ato cirúrgico fazer as 2. É uma mesma anestesia, no mesmo hemiarco. Então, vou fazer 2 restaurações e eu preciso de 2 grampos de isolamento. Senão, eu tenho que fazer uma, tiro o grampo, faço outra e tiro o grampo. Porque senão, essa projeção fica em cima, tá vendo? Aí não tem condições da gente trabalhar. O guardanapo, eu já falei para vocês, quando a gente precisa evitar que a borracha fique em contato com a mucosa do paciente, né? O paciente que tem alergia ou látice, você pode usar esse guardanapo, ou até o paciente que fica achando que está babando, aí você pode botar esse guardanapo aí entre o lençol de borracha e a boca do paciente. Sempre que a gente trabalha com isolamento absoluto, a gente deve trabalhar com um sugador de boa qualidade, principalmente um sugador de alta potência. Eu não sei viver sem minha bomba suctora de alta potência, porque senão parece que a saliva não sai, e o paciente, quando ele fica um pouco nervoso, a saliva fica um pouco mais espessa, mais viscosa, né? E isso atrapalha a movimentação, né? Atrapalha a sucção da saliva. O fio dental, ele serve em 2 momentos, para a gente poder fazer a checagem dos contatos oclusais, para ver se não tem nenhuma restauração deficiente, se o fio dental está passando, porque se o fio dental estiver rasgando, o nosso lençol de borracha não vai passar, ele vai rasgar também. Então, a gente tem que fazer essa checagem primeiro dos pontos de contato. Se estiver rasgando, a gente pega uma tira de lixa metálica, passa ali no meio do dente, entre um dente e outro, para a gente poder conseguir fazer a inserção desse lençol de borracha nos espaços interproximais. E ele auxilia nesse momento de botar o lençol de borracha entre um dente e outro, ok? E além dele passar no espaço interproximal, ele é muito importante para auxiliar a fazer a eversão do lençol de borracha para dentro do suco gengival, porque o nosso suco gengival sai um fluido gengival. Se eu deixar o meu isolamento absoluto assim, ó, só por cima, sem fazer a inversão dele para dentro do suco gengival, o fluido gengival começa a sair. Então, o isolamento já deixou de ser absoluto. Então, sempre que a gente faz o isolamento absoluto, a gente tem que fazer essa inversão desse lençol de borracha, né, para dentro do suco gengival. Como que a gente faz isso? Através de amarrias, a gente vai passar o fio dental na mesial, na lingual, na distal, com auxílio de uma espátula número 1, isso aqui é um calcador, né? Ele não pode ter ponta fina, tem que ser ponta romba. E você dá 2 nós e prende ele lá. Mas você não precisa fazer essa amarrinha em todos os dentes, só em algum dente que o lençol de borracha não está ficando, em dentes mais expulsivos, como, por exemplo, o canino. Canino é um dente um pouco mais expulsivo. Então, às vezes, você precisa fazer a amarria em um dente só. E o fio dental serve num momento importantíssimo, gente, como medida de segurança. Por quê, gente? Na hora que, antes de você colocar o isolamento absoluto, você vai colocar o grampo na boca do paciente e testar, ver se ele está estável. Se você não amarra o fio dental e segura esse fio dental na hora, pode acontecer um acidente. Olha lá, ó. O paciente engole o grampo. E olha o estresse. Você vai parar lá no pronto-socorro com o paciente para dar assistência e aí tirar esse grampo que está aqui. Porque o paciente pode broncoaspirar esse grampo. E aí a coisa fica só pior, tá? Então, quando a gente fala lá no laboratório, amarra o seu grampo antes de testar com fio dental. Medida de segurança para você não levar um susto, para o paciente mais ainda, ok? Porque acontece. Fora que o grampo, além do paciente engolir, ele pode cair no chão. E se você não tiver outro grampo? Só aquele que adaptou.
que você faz? Senta e chora? Ou vai jogar um ventinho assim, lá, e botar na boca do paciente de novo? Chato, né? Muito desagradável. Tá bem? Então, o lubrificante, né? Ele tem que ser hidrossolúvel, não pode ser vaselina, tá bom? E a gente usa ele do lado do lençol, que vai ficar encostado com a gengiva, na parte interna, para facilitar esse perpasse na região interproximal. Então, eu furei na parte interna, vou botar um cheirinho desse lubrificante, não precisa ser muito, para facilitar a passagem desse fio dental, né, nos espaços interproximais. E a Godiva, que eu falei para vocês, é esse material plástico verde que a gente aquece lá no laboratório. Quando a gente falar de classe 5, a gente faz essa demonstração para vocês. A gente aquece ele na lamparina, coloca um pedacinho dele, e quando ele endurece, quando depois que a gente adaptou, ele seca, ele endurece e ele estabiliza o grampo lá. Porque a garra desse grampo é muito pequenininha, lembra que a gente viu que era na cara, que era para incisivos ou dentes menores? Então, a garra é muito pequena, ele não é muito estável. Então, a gente precisa lançar mão de materiais para ajudar essa estabilização adicional dos grampos. E um desses materiais é a Godiva. Existe também, hoje em dia, aquelas resinas fotopolimerizáveis que a gente pode utilizar também, que são aquelas resinas de barreira gengival, ou uma resina da Paterne, da TDV, que eles ajudam a estabilizar o grampo também, de uma maneira também bem prática. Só que ela é bem mais cara que a Godiva. A Godiva é um artifício bem barato. E agora, então, a gente vai aprender sobre a posição desses orifícios no lençol de borracha. O que vai determinar a posição, né? A posição real do dente, né? A altura da papila, se você tem, o dente ele é muito mais vestibularizado, se a melesão for muito cervical, a gente desloca um pouquinho esse orifício do lençol. Se eu tenho ausência ou não de dente, a gente pula aquele dente, se a gente tem ausência para não entrar no isolamento absoluto. Se ele tem diastemas, a gente vai manter esses espaços para facilitar o isolamento do campo, tá bem? Então, sempre que a gente fala de isolamento absoluto, a gente fala que, assim, ó, base de preparo para marcação é metade da oclusal dos molares e pré-molares, pontas de canino, metade do bordo incisal, né, dos incisivos, e pontas de canino, e meio da borda oclusal dos molares e pré-molares. Aí fica mais fácil. Agora, se a gente tem, tá vendo? Porque se o dente tá vestibularizado e eu for marcar ele com a canetinha no meio da borda do incisivo, eu vou fazer essa perfuração, porque vai ser essa marcação. Meu meio vai estar aqui, concorda? Então, a minha marcação vai estar certinha. A única coisa que a gente modifica mais do que a altura da papila, que essa altura da papila não é tão relevante, é mais quando a gente tem uma cavidade muito vestibularizada, muito na raiz cervical. Então, em vez da gente marcar na ponta, né, no meio da borda oclusal do premolar, a gente marca ele um pouquinho mais vestibularizado, porque se minha restauração é vestibular. E se minha restauração fosse por lingual? A mesma coisa. Eu vou deslocar ele um pouco mais para lingual. Tá bem? Então, isso são dicas que facilitam na hora da marcação. Então, a gente tem alguns métodos de fazer essa marcação e a perfuração do meu lençol de borracha. Como é que a gente faz essa marcação? A gente pode marcar dividindo o nosso lençol em quadrantes, a marcação na boca, que é o que a gente encoraja que vocês façam, porque aquilo que eu mostrei para vocês, que o dente é girado, o dente é ausente, o dente tem diastema, é o que acontece na realidade. Essa mordida em cera a gente não indica, eu nunca usei. O gabarito ou carimbo existe e só funciona para manequim, porque na realidade, na boca, não funciona. Então, a gente vai botar o lençol de borracha no arco
vai posicionar esse lençol de borracha, esticar ele e fazer a marcação com a canetinha. Meio da borda oclusal. Esse é a mordida em cera, que eu acho um horror. Mas está lá em livro, e assim, eu não recomendo, tá? Não é utilizado, nunca usei. Nem o carimbo. E o gabarito, vocês vão ver que alguns kits que vocês vão comprar vêm com gabarito até de plástico. E aí você faz o furinho no manequim, funciona. Só que se você ficar viciado no gabarito, na hora de chegar na clínica, você vai ter uma dificuldade gigantesca, porque a boca não é padrão, né? A boca não segue um gabarito. A boca segue a normalidade e a posição do dente que tem. Se é dente com, se é dente ausente, se é dente girado, se é dente vestibularizado. E aí, se você seguir o gabarito, na hora da clínica, vocês vão ter uma dificuldade gigantesca. Tá bom? Então, quais são as regras de perfuração do lençol de borracha em dentisteria? Primeiro, quanto maior o número de dentes incluídos no isolamento, melhor vai ser seu acesso e melhor a visibilidade. Sempre que a gente for trabalhar, por exemplo, eu vou trabalhar num segundo pré. A gente dá preferência a começar a botar o grampo 2 dentes atrás, para facilitar o seu trabalho ali do lado. Então, se você vai trabalhar em dentes posteriores, você vai colocar no mínimo de 1 a 2 dentes atrás do dente que você vai trabalhar, de canino até premolar do outro lado. E dentes anteriores é no mínimo de pré a pré. Vocês vão fazer isso lá no laboratório com a gente, tá bem? Então, a gente pode colocar o conjunto de uma vez todo, grampo, arco, lençol, tudo ao mesmo tempo. A gente pode botar o grampo e o lençol e depois o arco. A gente pode botar o lençol e o arco e depois o grampo. Eu posso botar o grampo e depois eu levo o lençol e o arco. Professora, mas qual é a melhor técnica? A técnica que vocês melhor se adaptarem. Então, vocês vão experimentar e vão ver a técnica que vocês melhor se adaptam. A técnica que a gente mais trabalha é essa técnica que vai o conjunto todo. Então, a gente fez toda a profilaxia do paciente, testamos os contatos proximais com o fio dental, removemos arestas cortantes, fizemos a lubrificação de lábio para não ressecar o lábio, prendemos o nosso grampo com um fio dental para fazer a checagem e testar do grampo, selecionei o meu lençol de borracha, coloquei ele, olha a quantidade de marcas que existem, gente. Esse Dental Dam é maravilhoso, é importado já, não tem mais com tanta facilidade no mercado antigamente. Mas esse Madeitex aqui, que é uma fabricação nacional, não deixa nada a desejar, tá? É bem legal, tem um cheirinho de tutti-frutti maravilhoso. A gente vai posicionar o dique no lençol de borracha, sempre com a base do U voltada para o queixo, independente se ela é isolamento superior ou inferior também. Essa base do U é voltada para o queixo do paciente. O arco é fora do lençol. É o lençol primeiro e depois o arco. Beleza? Usei a seleção do meu grampo, descobri que eu vou trabalhar no pré-molar, então eu vou isolar lá o meu segundo molar. Escolhi um grampo de 200 a 205, botei o meu fio dental e testei, vi se ele tá bom, beleza, é esse que eu vou usar. Já com o meu arco em posição e o lençol em posição, a gente vai fazer a marcação, metade da borda oclusal do molar, metade do primeiro, metade do segundo pré-molar, e assim até o pré-molar do outro lado, fiz todas as marcações. Nessas marcações eu vou fazer um orifício. Esse orifício, se o seu lençol de borracha estiver bom, ele é elástico, tá bem? Ele tem resistência. Se o seu lençol de borracha estiver velho, ele não vai esticar e ele vai rasgar. Então, a gente vai colocar o nosso grampo de isolamento à asa nesse lençol que ele abre, seguindo as furações, as perfurações certinhas, né? Quarto furo para os molares, o terceiro para pré-molares e caninos, o primeiro para os incisivos inferiores e o terceiro, de novo, para caninos e prés.
Então, aqui eu estou isolando do segundo molar até o primeiro premolar do outro lado. Depois que eu fiz as perfurações e coloquei o meu grampo, eu coloco o meu isolante, né, meu gel hidrossolúvel, que é o KY, na parte interna. Coloquei o meu grampo de isolamento com a asa presa no meu lençol. A gente vai ensinar vocês como é que faz isso. Tá vendo? Ele fica só a asa para a parte de dentro, e o resto fica do lado de fora. E aí eu vou levar esse conjunto todo de uma vez na boca do paciente. Eu pego a pinça, porta-grampo, que segura nesses furinhos, ou nesse, tanto faz. A gente aperta a pinça, o grampo abre. Quando a gente fecha a pinça, a gente solta a pinça, ele prende lá na cervical do dente. E o grampo fica preso com um lençol e o restante. Depois que o grampo ficou preso, a gente vai tirar esse lençol daqui da asa, a gente vai passar ele para baixo, porque senão fica entrando saliva, sangue, tudo por aqui. E a gente acaba de passar o restante dos orifícios nos dentes. Ele estica e a gente vai ter esse isolamento, onde a gente vai perpassando dente por dente, nas interproximais, com o auxílio do fio dental, de uma espátula número 1, fazendo a invaginação do nosso lençol de borracha para dentro do sulco gengival, até que a gente consiga fazer um isolamento inferior assim. Vocês vão fazer esse isolamento lá no laboratório com a gente, de segundo molar até pré-molar do outro lado. Tá vendo? Tem aqui uma borrachinha? Essa borrachinha é quando, por acaso, porventura, você não tiver o grampo de pré-molar, ou o grampo de pré-molar está com defeito, ou o grampo de pré-molar está esterilizando. E aí a gente usa uma borracha que a gente tem, que a gente chama stop de borracha, que você pode fazer tanto com o próprio lençol de borracha, como com um rolete de borracha próprio, que é como se fosse um fio dental, mas é uma borracha que quando você estica ela fica fininha, ela passa no espaço interproximal, você solta, ela engorda e ela prende o lençol lá embaixo. É uma técnica de isolamento absoluto, tá bem? Que é o stop de borracha. E você pode fazer com o próprio lençol. A gente corta uma pontinha do lençol, dobra ele e coloca ali. Não precisa gastar dinheiro com esse aparato. Depois que você fez tudo, a restauração, você remove o seu lençol de borracha delicadamente, você estica ele, corta nos espaços interproximais para o paciente não achar que você está arrancando os dentes dele. E também dá uma sensação que aquilo não é reaproveitado, né? Que é descartável, não tem como reaproveitar esse lençol. No início vocês vão rasgar 1, 2, 3, 4, 5 para conseguir fazer, mas vocês vão ver que com o tempo vocês melhoram isso. E aí, então, existe aquela técnica que leva tudo junto e existe a técnica diferente, onde eu posso botar o meu grampo lá. Tá vendo? É um grampo que eu falei, o 26, que eu amo isso, eu adoro essa técnica, que é um grampo sem asa, onde você faz o maior orifício, aquele quinto furo, e você perpassa o lençol por trás do grampo e ele fica todo... você passa o lençol todo por trás dele. E depois você passa o restante dos grampos, dos furos nos dentes, desculpa. E a outra técnica também, onde você coloca esses grampos sem asa, só com essa parte da garra para dentro, tá vendo? Eu seguro o lençol e coloco o grampo com o lençol para fora e depois eu estico o meu lençol no grampo do isolamento absoluto. Eu acho essa técnica mais difícil, mas é o que melhor vocês se adaptarem, gente. Não existe certo nem errado, tá bem? Então, depois dessas técnicas de isolamento absoluto, a gente tem algumas maneiras de estabilizar melhor esse dente. Você vai ver que tem alguns dentes que eles são mais expulsivos. Lembra que eu falei para vocês? Tem a técnica da Maria, onde eu passo o fio dental na mesial, lá na palatina, na distal do dente, e dou 2 nós, um primeiro nó, um segundo nó.
Depois que eu tenho esse segundo nó, eu corto essa pontinha e às vezes você até invagina esse lençol, esse fio dental para dentro do sulco gengival, para poder estabilizar esse lençol lá. E às vezes você, com isso, consegue fazer uma retração desse tecido também. Quando você terminou de fazer o trabalho, isso aqui era quando a gente fazia o clareamento com isolamento absoluto, né? A gente fazia essa marria tudo por medida de segurança. Hoje em dia a gente não usa mais isolamento absoluto para fazer clareamento de consultório. A gente usa uma resina fluida fotopolimerizável, né? Que é a barreira gengival. Vocês vão ver isso lá mais para frente, na odontologia restauradora. E aí, depois que você terminou de fazer a marria, você pega a pontinha da sonda, tira no nó, solta um, solta o outro, e depois você puxa com a pinça, ou então você afasta ele um pouquinho, corta com a tesoura de ponta fina e tira com a pinça esse amarria. Existem umas borrachinhas, são os anéis elásticos, que você pode colocar num dente no outro. Não é muito fácil, mas é um recurso que se tem. A gente acaba usando mais o fio dental. Esses são os wedge jets, os stops de borracha, que eu falei para vocês, que parece um fio dental, só que é um fio dental de borracha, mais grosso, para estabilizar o lençol. Mas você não precisa gastar dinheiro com wedge jets. Você pega o seu próprio lençol de borracha, corta um pedacinho, enrola ele. Na hora que você estica ele, perpassa entre as interproximais, ele fica mais fininho, solta, recorta os excessos aqui e forma um stop de borracha. E ele fixa a borracha lá, entre um dente e outro, um dente que não tenha muito espaço, né? Se tiver muito espaço, tiver um diastema, tem que ser com grampo. Nem o stop, nem o edjet vai funcionar. E o isolamento especial, que é o isolamento de um único dente, para endodontia, que eu falei que a gente trabalha em endo, ou em dentisteria, quando você vai fazer um clareamento interno, você isola um único dente. Isso aqui eu vou passar rápido, que é só uma curiosidade, que é o isolamento de prótese parcial fixa. Quando é uma prótese parcial fixa, o que é isso? É uma prótese de 3 elementos, que aqui você não tem mais a raiz, perdeu a raiz. Então aqui o fio dental não passa, tá? Então, se o fio dental, tá vendo? Isso tem no livro do Mondelli. Se o fio dental não passa, o lençol de borracha não vai passar aqui no meio. Então, você tem alguns recursos. Ou você deixa o furinho e você amarra o fio dental por baixo lá, como se fosse uma sutura, e prende e deixa o pontico isolado. Só uma curiosidade, tá, gente? Isso aí é mais para especialização. Você pode deixar ele sem furação e o ponte fica lá, se você não for trabalhar nele, mas o dente tem uma ponte fixa aqui, né? O paciente tem uma ponte fixa, eu vou trabalhar lá no pré-molar. Eu não furo aqui e fica isolado. A gente só amarra as proximais para não ficar entrando saliva. Tá bem? Ou com uma técnica que você recorta ele e cola com cianoacrilato, né? Que é o famoso super bonder, que é uma técnica mais difícil de se trabalhar, mas não é impossível. Você puxa o lençol e gruda e ele cola. E fica com a ponte fixa isolada. São recursos, ok? Só a nível de curiosidade. E ainda, quando você precisa fazer a cimentação de restaurações indiretas, você pode fazer uma técnica mista de isolamento absoluto, com lençol de borracha, e roletes gengivais. Você coloca o grampo, que ele ajuda a estabilizar os roletes, e o lençol de borracha, que afasta o restante, você cimenta aqui esse trabalho com um pouco mais de controle que só no isolamento relativo. Professora, Oi. é comum esse grampo machucar o paciente, sangrar aonde o grampo fica? Sangra se você não usar o grampo adequado de maneira certa. Entendi. Se você usar o grampo adequado, por isso que você tem que testar o grampo, porque tem pessoas com tamanhos de dentes diferentes, né? Apesar dele ser grampo para molar, você repara que ele tem garras de tamanhos diferentes. Então, se você não tomar cuidado,
você vai botar o grampo em cima da gengiva do paciente. Você vai promover uma necrose ali, né? Um trauma nessa gengiva. Então, por isso que você tem tamanhos de grampos diferentes. Ele não tem que machucar o paciente. Ele vai ficar só encostado na gengiva, ele não vai ficar em cima da gengiva do paciente. Tá bom? A não ser que a gengiva do paciente esteja sangrando, esteja com uma gengivite. E aí, qualquer coisa que você passar, inclusive o fio dental, vai sangrar. Entendi, obrigada. É que minha avó fez um tratamento ortodôntico há pouco tempo e aí, assim, sangrava muito, ela sentia muita dor, era um incômodo, assim, absurdo o grampo. E eu fiquei curiosa, né? Porque é uma coisa que é usada e eu pensei será que é assim mesmo? Tem que ver se ela não estava com nenhuma doença periodontal, né? Com problema gengival, que é mais comum em idoso. Ou foi a pessoa que fez com uma certa imperícia, entendeu? Porque não é para fazer essa dor absurda de jeito nenhum, né? Até porque a gente está trabalhando com paciente anestesiado, o paciente não sente dor, né? Não dá para você fazer isso sem paciente anestesiado, tá, gente? Porque a pressão é muito grande. O grampo dói, a pressão do grampo dói em si, se você não anestesiar, tá bem? Então, isso aqui. Oi, pode falar. Não, eu só pedi obrigada pela resposta. Tá bom, não tem nada. Então, ó, antigamente não se tinha alguns outros recursos quando a gente queria fazer cimentação de facetas, então o dentista é um ser criativo, ele fazia uma barreira de acrílico, né? Hoje em dia a gente não precisa fazer mais isso, porque a gente pode lançar a mão de alguns recursos, até recortar o lençol, colocar o cianoacrilato super bonder, ele é biocompatível aqui. A gente tem as barreiras gengivais, que são aquelas resinas, lembra que eu falei para vocês, que são resinas fluidas, fotopolimerizáveis, que a gente pode lançar a mão para fazer o clareamento. E existem agora um isolamento absoluto, que ele é bem legal, que ele afasta o lábio, a bochecha do paciente, e ele já vem com lençol, que é uma marquinha chamada Optradam, que ele tem esse lençol que você marca e perfura e ele afasta, tudo ao mesmo tempo. É um espetáculo, tá? Tem tanto para adulto quanto para crianças. Eu vou mostrar ainda mais para frente. Então, o isolamento absoluto é praticamente isso. A gente já falou bastante sobre ele. E agora a gente tem as técnicas de isolamento relativo, tá? Isolamento relativo também, ele precisa seguir algumas normas. Então, a gente tem que usar roletes de qualidades razoáveis. Tem os roletes de algodão que eles são muito fininhos. Você tem que botar uns 4 ou 5. Só o que você gasta de rolete, é melhor você usar um rolete de melhor qualidade. E tem os roletes que ele tem até tipo um plásticozinho que ele mantém, já faz um afastamento do lábio. Ele mantém esse formato da arcada, tá? Sugadores de boa qualidade, sugadores de alta potência. E sempre, de preferência, trabalhar a 4 mãos, tá bem? Então, essas intervenções para fazer o isolamento relativo tem que ser intervenções de curta duração, como, por exemplo, aplicação de um flúor, de um selante em crianças, para fazer um curativo temporário, para fazer uma colagem de Brecht, que a gente faz o afastamento de lábio, existem alguns afastadores, né, específicos para lábio e bochecha, para um clareamento dentário de consultório, que você precisa fazer o afastamento, você vai fazer uma sessão ali de 30 minutos no máximo. Em pacientes que têm alergia, né, ao látex e seus derivados, ou que tenham dificuldade respiratória. Então, essas são as indicações básicas do isolamento relativo. Então, os materiais que a gente vai utilizar: rolete de algodão ou gaze, pinça, o kit clínico, pinça, sonda, espelho, a espátula número 1, às vezes para estabilizar, sugadores de saliva, os mantenedores de rolo e afastadores de tecido. Então, para dentes posteriores, a gente vai botar um rolinho lá na mucosa jugal, lá nessa região onde sai o ducto da parótida, porque tem pacientes que a gente faz isolamento relativo e a parótida faz assim, esguicho. Parece a nossa seringa de água. Vai justamente ali onde você vai tratar.
Então, por isso que às vezes eu não gosto de trabalhar com isolamento relativo. Que tem paciente que esguicha o fluido do ducto da glândula sublingual. Ela vai daqui assim, ó, no nariz do paciente. Ele esguicha, que tem muita saliva, tá? Parece que está até vivo. Assim, parece um ser que, justamente naquele lado que você não pode ter contaminação, que você não pode ter saliva, vem aquele jato, assim, parece que ele mira. Então, dentes anteriores, você pode botar o rolete de algodão no meio, ou só em duas partes, de um lado na direita e na esquerda. Tá vendo que isso aqui tem um afastador? É um afastador de lábios, né? A gente tem vários tipos de afastadores. A gente vai mostrar o spandex, que ele tem um afastador, ele afasta a bochecha e afasta o lábio superior e inferior. Existe spandex que ele tem um aparador aqui, uma borrachinha que o paciente morde quando a gente faz o clareamento. Eu vou mostrar para vocês. O paciente morde e ele fica um afastamento dos dentes, o dente fica meio entreaberto. Existem os posicionadores de rolete, tá vendo? Ele parece um grampo, mas ele só segura o rolete de algodão. E sempre, gente, que vocês fizerem, ó, essa foto aqui, tem que tomar cuidado. O sugador de saliva é no rolete de algodão, jamais na região sublingual, que essa região sublingual ela é muito fininha, muito delicada. Se você estiver trabalhando com sugador de alta potência, isso aqui puxa e faz uma úlcera no paciente. É super desagradável, na hora o paciente não vai estar sentindo, vai estar anestesiado, mas depois ele fez uma lesão enorme aqui, uma afta, super desagradável. Então, o sugador sempre em cima do rolete de algodão, tá bem? Ó, tá vendo? Olha a foto. Tá errado, pé, Mas, no professora, rolete de algodão. Oi. o paciente acaba mexendo um pouco nesse. Eu mesmo falo por mim, tá? Nesse negócio de sugar saliva, né? Muito, Língua. muito. Por isso que o isolamento relativo é uma coisa de procedimento rápido. O isolamento relativo não foi feito para fazer resina composta, ok? Que é um trabalho delicado, mesmo uma classe 1, né? Que a gente tem que ter controle de umidade, a gente tem que botar aos poucos. Então, é isso que vocês vão vendo, né? Com o tempo, vocês vão começando a perceber a perícia do dentista que vocês vão, que vocês trabalham. Para ter uma qualidade, não é que é impossível, gente, mas tem que ser muito bem feito. Para você fazer uma restauração em resina, uma oclusal até, dá para fazer, mas tem que trabalhar no mínimo a 4 mãos. Eu trabalho com a minha secretária grudada no meu calcanhar o tempo inteiro aqui, sugando, trocando, olhando. Quando eu viro para pegar, ela fala, não pode fechar, não pode botar a língua, ela está observando o tempo inteiro, ela foi treinada para isso. Não dá para você trabalhar sozinho com isolamento relativo. Gente, não dá. Não dá para trabalhar com qualidade. É isso mesmo, o paciente mexe, a saliva. Antigamente tinham esses dispositivos, eu não sei se vocês vão ter herança, né? Tem um monte de gente que tem herança, que são os dispositivos que parece até mais uns dispositivos de tortura, que ajudava quando não se tinha esses de plásticos mais delicados, mas olha lá, ó, afastava a língua do paciente, porque não fazia, né, o isolamento absoluto. E afastava a mucosa e ainda prendia aqui no queixo, né? Aperta assim com um torniquete e prende no queixo. Mas pelo menos conseguia controlar um pouco o paciente, né? Melhor esse do que fazer isolamento relativo afogado, né? É melhor usar um instrumento desse de tortura do que não usar. Outro controle de umidade que a gente usa bastante, vocês vão ver, a gente vai falar isso na aula, é o fio retrator, que ele tem diversos diâmetros, né? Eles têm cores aqui porque ele tem diâmetros diferentes, ele vai do mais fino, 0,0, ao 0,1, 0,2, 0,3, 0,2, é o 0,00, que é o 3 zeros, que é o mais fininho. E a gente pode utilizar, junto desse fio retrator, algumas drogas para controle do fluxo salivar. Mas isso é só em casos de pacientes sistêmicos, pacientes que têm hipersalivação, e aí você precisa fazer
o uso, tem uma prescrição propriamente dita, tem pacientes especiais, gente, mas assim, tem algumas contraindicações severas, né? Paciente cardíaco com problema, paciente com glaucoma, com síndrome de Down, paciente lactante é contraindicado esse tipo de droga. Então, assim, eu não tenho muita experiência com esse tipo de droga, não, para você usar sistêmico. Eu só uso aquelas de controle local, que a gente usa hemostático, que é para controle de sangue, junto com fio retrator, alguns redutores de fluxo salivar, que é só local, não de uso sistêmico, tá bem? Porque que é o fio retrator, professora? O fio retrator é esse materialzinho aqui, ó. É um fio dental grosso, esponjo, trançado, que a gente coloca dentro do fluido, do suco gengival, para controlar o fluxo do suco gengival. A gente coloca dentro, quando você quer fazer um isolamento relativo. Vamos supor, eu vou fazer uma restauração classe 5, e eu preciso fazer o afastamento mecânico desse tecido sem... Eu não quero, é pequena, eu não quero fazer um isolamento absoluto, com um grampo e tudo. Aí eu posso lançar a mão de um fio retrator. Eu pego um pedaço desse fio, recorto ele e coloco ele dentro do sulco gengival do paciente, naquela região que eu vou fazer a restauração. Então, ele faz um afastamento mecânico do tecido gengival e controle do fluido gengival, entendeu? Quando a gente for trabalhar com ele, vocês vão conseguir entender melhor. Vai ter uma aula que a gente vai fazer faceta, e aí a gente vai simular essa técnica de inserção de fio retrator, tá bem? Com fio dental. A gente vai trançar o fio e vai simular, que a gente não pediu para vocês comprarem, que a clínica oferece isso é caro, tá? A gente vai trabalhar com isso com vocês lá no laboratório, na aula de facetas. Então, e aqui aí o que a gente mais utiliza são essas resinas fluidas, que a gente fotoativa, ela endurece e ela controla o fluido gengival. Só que ela não pode ficar aparecendo essa gengivinha rosa aqui não, para fazer o clareamento, tá? Ela cobre todo, fica só o dente de fora. E depois que ela endureceu, a gente fez o clareamento, terminou o que você tinha que fazer, ou até uma restauração aqui, uma retração, só que você não afasta o tecido gengival, tá? Você só controla o fluido do sulco gengival. Quando a gente quer tirar, a gente pega a sonda, ela sai inteirinha. E a gente finaliza o clareamento. Ó, é muito utilizado para técnica de clareamento caseiro, de consultório. Você coloca essa barreira gengival, fotoativa, coloca o gel clareador, usa uma fonte de luz ou não. Vocês já tiveram aula de clareamento? Não, ainda não. Vocês estão indo em Ciências da Cárie. Vocês vão ter aula de clareamento depois, lá em Odontologia Restauradora. E depois que termina, a gente tira esse gel, tira a barreira, o dente está clareado, a gente coloca um flúor e tal. E tá vendo? Com esse Optragate, é um afastador de mucosa e de tecido. Se você não tiver esse Optragate, que ele tem para crianças e para adultos, tá vendo? Cor rosinha, é sempre essa orelhinha para baixo, é muito legal, só que é um custo, né? É mais caro. Ele é todo siliconado. O paciente adora, né? Criança, a gente tira foto, vamos ficar com a boca do palhaço. O paciente ama, bem legal. E aí eu uso bastante esse afastador de lábios, tá? Que é um spandex que tem aquela borrachinha de silicone e prende a língua, tá vendo? O paciente morde aqui. Então eu afasto o lábio, língua e os dentes. E aí, com esse afastamento, eu consigo colocar a resina flow, fotopolimerizo e faço o meu clareamento. Tá? E tem vários tipos de afastadores. Tem um spandex que afasta só o lábio, tá vendo? Não segura a língua do paciente. E o paciente não tem aonde morder, ele tem que ficar com a boca aberta. Isso cansa. Ele tem tamanhos M, G, P, de adulto, de criança, mas também tira. Esse aqui a gente usa muito para tirar foto, tá? Intraoral de paciente. Esse spandex.
Então, assim, quando é que a gente usa isolamento relativo? Sempre na inviabilidade do isolamento absoluto. Ele requer, de preferência, um atendimento a 4 mãos, porque a gente fica de olho no controle salivar, né, no fluxo salivar. E ele requer um sugador de saliva decente, potente, que a gente chama de sugador de alta potência. Então, o que eu falei para vocês, lembra? Que eles fizeram um recurso para reduzir. Isso aqui é o spray, ó, de Aragua. Essa é a nuvem que forma quando a gente faz alta rotação ou a gente faz uma limpeza com ultrassom. Então, eles criaram um afastador de lábios conectado a um sugador de autossaliva para poder reduzir essa nuvem, esse esporo. E olha como é que fica isso. E como que fica a nossa máscara lá. Esse é o spray de Aragua, cheio de vírus, bactérias, que saem da boca do paciente e vão direto para o ambiente inteiro contaminando. Então, quando você usa esse recurso, esse afastador com um sugador, mas tem que ser um sugador de alta potência, você tem uma qualidade melhor desse controle dessa nuvem, desse spray de Aragua, tá bem? Então, nunca foi tão importante, né, na minha concepção, isolamento absoluto. Então, a gente só usa isolamento relativo, principalmente nesse momento de pandemia, quando você não pode fazer isolamento absoluto, tá? Então, o isolamento relativo tem que ser utilizado com um sugador de alta potência, sempre de preferência, para que você tenha uma qualidade efetiva de saúde e de segurança de trabalho para você, para o paciente, principalmente para a gente que está lá, né, no meio o tempo inteiro. Dúvidas, gente? Muitas, né? Então, assim, ó, a nossa aula tá em vários livros. No nosso livro do Mondelli, no Garone, no livro do Conceição, no livro do Baratieri, os fundamentos antigos do Mondelli. Então, toda essa parte de isolamento absoluto, isolamento relativo, tem lá, tá bem? Então, queria agradecer a vocês a presença. Se vocês quiserem perguntar, falar qualquer coisa, estou aqui à disposição. E espero que vocês tenham uma boa semana. Eu vou parar de gravar. Oi, pois não. A gente tem umas questões daquele caderno de perguntas que